Gente, olha, eu vou te falar. Meu Deus, esse tal de chazinho lá que a gente toma, vomita, caga. Eu cago de medo só quando eu sinto a vontade de ir pra cerimônia, pra tomar um chá. Que loucura. Pra você que nunca tomou o chá, vamos te destrinchar o que... As etapas da cerimônia. Vamos destrinchar as etapas da cerimônia pra você mais ou menos saber o que esperar dentro de um processo da cerimônia da ayahuasca. E pra você que já tomou a primeira vez, saber o que vai acontecer na segunda, na terceira, na quarta e por aí vai, porque todas são diferentes, mas todas ao mesmo tempo são basicamente a mesma coisa. Mas também vai depender muito do local que você vai consagrar. Então vem com a gente nesse vídeo. Traz café. Traz café, gente, por Traz favor. café. Eis nossa droga de todos os dias. Oh, café, 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 café. Enquanto a gente conversa, traz um cafezinho, a gente toma um café. Etapas da cerimônia. Olha, eu diria que, assim, a primeira fase da cerimônia, ela começa não na cerimônia em si. Primeira etapa da cerimônia, na minha opinião, você vai, primeira vez, né? Você vai, você muito não sabe o que esperar. Então você fica naquela expectativa, assim, olhando ao redor, você fica quietinho, você fica... Tirando locais que tratam a medicina como uma religião mesmo, por exemplo, o Santo Daime. Sim. Aquela outra lá, como é o Cipó do não sei o que, como é que é? Ah, eu não lembro o nome, é a aldeia da... Ah, eu não lembro o nome. Tá, enfim, que é o que tratam como uma religião mesmo, que tu tem que frequentar assiduamente, enfim, tem toda uma outra pegada. Então, tem danças, ritos que você tem que fazer, é diferente. Aqui a gente fala de um contexto mais xamânico, uma medicina mais... Dos ayahuasqueiros, né? Exatamente. Não tão assim, voltados para um... Enfim, entendeu, né? Se não entendeu, você vai entender também. Que tem essa diferença. Tem, por exemplo, eu conheço mais a questão do Santo Daime, que trata como se fosse uma religião mesmo, né? É que eles têm toda uma doutrina ali dentro, Isso, né? doutrina. Que tem que ser seguida. Não que numa cerimônia, num xamã, num mais urbanístico, assim, numa questão mais... Eu não sei que termo usar, sério. Uma casa, pronto, numa casa. É como se fosse um terreiro de Umbanda. Sim. Numa casa de Umbanda, numa casa de ayahuasca, por exemplo. Tem toda uma ritualística, espero que você vá num lugar onde tem uma ritualística séria. A gente sempre fala isso, que é bem importante. Mas aí você fica lá, tá, enfim, fica lá meio receoso, o que vai acontecer, o que não vai e tal. Então, pra mim, a primeira etapa mesmo, a partir do momento que você toma o chá, eu acho que vem a questão do medo. Entra ou não, eu acho que quando começa os primeiros efeitos ali, você sente um certo medo, assim, até às vezes um desespero. Se você deixa esse medo te controlar, começa às vezes até a dar um desespero, um pânico, assim, você quer fugir, você para, não quero mais isso aqui, faz isso aqui parar. Inclusive para pessoas assim que vão de primeira vez, eu sou uma dessas pessoas que, no meu caso, a primeira vez que eu fui numa cerimônia de ayahuasca, eu fiquei meio descrente da medicina, porque a gente às vezes vai com uma certa expectativa de que, tomei o chá, já pum, né? Já vou entrar na força do negócio ali. Mas ela ainda leva um tempinho, algumas vezes. Ela ainda leva um tempinho pra te entrar na força. Então eu fiquei meio que ali assim, cara, esse chá não vai dar em nada, esse chá, tipo, não vai acontecer nada, entendeu? Às vezes pode acontecer isso também. Mas o mais comum mesmo que eu vejo, particularmente no geralzão das pessoas, é a questão do medo. Porque aí você começa a ter sensações, o teu coração começa a dar uma acelerada, você começa a ficar um pouco mais ofegante, semelhante a você fazer um exercício leve, digamos assim. Você começa a ter esse estado físico, assim, aí você começa a pensar, meu Deus, aí tá me dando uma coisa aqui, aí eu vou morrer, aí vai me dar aí você começa a alimentar o seu desespero, alimentar o seu medo, a cabeça começa ali, ó, a cabeça começa ali. Aí você começa, meu Deus, eu preciso ir embora daqui, porque eu vou pular o muro. Muitas vezes, aonde a gente consagra, a dirigente fala isso, calma, gente, né, o portão vai ficar trancado, vocês não podem sair daqui enquanto estiverem sobre o efeito da ayahuasca, é perigoso pra vocês. Até mesmo porque se vocês saírem, vocês continuarão no efeito da ayahuasca. Não existe um antídoto, digamos assim, que para o efeito. Não, exatamente. Entrou, começo, meio e fim. Vai até o final. É que nem montanha-russa. Entrou, vai até o final. Não tem parada. Não tem como desligar o negócio no meio do caminho lá, não vai dar certo. Então, você entrou nesse fluxo, você vai ter que passar por ele. Então, tá indo pela primeira vez? Uma dica? Respira. Respira fundo, assim, ó.
solta com calma. Você vai ver a diferença absurda que isso vai fazer na tua cerimônia. Exatamente. Tenta trazer o processo de relaxamento, sabe? Tenta trazer pra ti esse comando de relaxar. E não só relaxar, é se entregar. A gente falou isso num outro vídeo, que eu não gosto de vomitar, né? Eu acho que a maioria das pessoas. E aí eu pensava, meu Deus, vomitar. Aí começa a te dar aquela ânsia de vômito numa das etapas ali. Aí você pensa assim, quando a gente começou a se entregar, que é o, se tiver que vomitar, eu vou vomitar. Tá? Tu se coloca ali na posição pra vomitar, pega o baldinho, agarra o baldinho e diz, vou vomitar. O vômito vai embora, some. Aí você diz, era só eu ter me entregado que a situação... Então, quando você alimenta o medo, alimenta esse desespero, ele vai ficando maior. Então, quando você se entrega, você diz, ok, vamos entrar no processo da montanha-russa, vamos deixar passar. Respira e solta, que daqui a pouco passa, entendeu? E passa mesmo. Tem uma situação que acontece com a gente na vida da gente, acho que a gente já deve ter até comentado em algum outro vídeo, que é a questão da diarreia. Sabe quando você tá com diarreia e você não consegue segurar, mas só que você tenta segurar e aquilo vai ficando desconfortável de um jeito, que você começa a te dar um suador e aquilo vai te dando um desespero? É a mesma sensação. Depois que você abre as suas escotilhas pra diarreia sair, não vem aquela sensação de... é a mesma coisa. A cerimônia da ayahuasca, quando se trata de limpezas, essas coisas que geralmente costumam acontecer, quanto mais você segura ali, não quero vomitar, não isso, mais desgostoso é o processo que acontece. Porque a limpeza, ela vai acontecer. Que é uma outra etapa, calma. Exatamente. Calma. É verdade. Aí vem então a questão do medo, que você não sabe o que esperar, não sabe o que vai acontecer e tal. Aí vem o desespero. O desespero também considero como uma etapa, que é quando você entra na montanha-russa. Aí o coração acelera, aí começa, meu Deus, agora eu vou embora daqui, eu vou fugir, liga pra minha mãe, meu Deus, você liga pro médico. Começa a subir, você vai... E vai cair. E aí você diz, meu Deus, agora vai despencar, eu vou morrer, chama a ambulância. E tudo aquilo, você vê que todo mundo às vezes fica em silêncio, a música lá, que tem toda uma ritualística com a música. E aí você começa a perceber que tá todo mundo bem em silêncio, ou tem gente passando mal, já vomitando, ou gemendo. E assim, e muita não gente é passando também. mal, tá? É só pra... mal que tá passando em você. E aí você começa, relaxa, que isso vai passar. Então tem essa etapa do desespero também, calma que vai passar. É só o momento ali da montanha-russa e vai chegar na parte mais leve. Aí eu acho que entra, na minha opinião, a próxima etapa é a parte das visões. Concorda ou discorda? Com a corda ou sem a corda? Eu concordo, mas assim, eu concordo e discordo. Porque às vezes, eu já tive umas 3 experiências, 4, não vou saber quantas experiências, mas que teve um processo contrário. Eu não cheguei a ter nenhuma visão, nenhuma miração antes de vir a limpeza. A miração e a visão, ela veio junto à limpeza. Entendeu? Então, assim, ela meio que deu a mãozinha ali e falou, vamos. Eu acho que começa, a parte das visões. Não pra todo mundo, porque nem todo mundo tem essas mirações, né? Mas pra mim, começa essa parte das visões e aí começa a vir o tal do enjoo junto. Hoje em dia o processo pra mim é mais similar a esse mesmo. Hoje em dia a primeira coisa... Porque parece, tudo fica distorcido, assim, teus sentidos mudam. Tua audição, até tua própria fala, tu escuta ela diferente, tu sente ela diferente. As sensações do seu corpo mudam também, não é que ele muda, ele fica mais aguçado. E aí muda a tua visão também, você muda a percepção do que você tá vendo, o que você vê de olho fechado, o que você vê de olho aberto. Mas tudo isso depende de pessoa pra pessoa. Tem gente que abre o olho e vê tudo normal. Eu, pra mim, independente de olho aberto ou fechado, eu vejo coisas. Enfim, então aí começa, eu acho que meio que talvez junto ali, vai depender de cada um. A etapa das visões e a etapa das limpezas, tá? Então vamos falar um pouquinho de cada uma. As visões, ali é muito particular, né? Sim. Ela traz essa... É como se a ayahuasca desse pro teu cérebro a liberdade de criar um filme dos pensamentos. Isso eu escutei um médico falando e faz todo sentido. Faz muito sentido. É como se você pudesse enxergar o que você está pensando. Isso. Literalmente como um filme, você vê ele todinho assim, você vê, é muito, muito legal. Mas nem todo mundo vê, e não tem nada de errado para quem não vê, tá? Mas continua consagrando que em algum momento vai vir essas visões. Mas mesmo que você não veja nada, a medicina ela traz para você, de alguma forma ela vai trazer o que precisa ser trazido, tá? No seu dia a dia, enfim. Então, pra mim, se apresenta muito isso, assim. Aí o que você vai ver é muito particular, tá? Eu posso te dizer aqui que eu vi Cristo, eu posso te dizer aqui que eu vi fractais, eu posso te dizer que eu vi todo o universo se desfazendo, se refazendo. Isso é muito independente, eu acho que de acordo com aquilo que você precisa aprender no momento. Exatamente. Ou não, né? Também tem algumas coisas com relação a
a energias que o universo tem disposto para nós. Às vezes se apresenta uma determinada figura, uma determinada imagem que vem trazendo determinada energia, determinada informação, e às vezes a imagem, às vezes ela é o de menos. Vi uma cobra, vi um dragão, vi uma borboleta, uma joaninha, mas o que isso trouxe para você? Qual foi a representação? Qual que é a energia disso? Entendeu? Qual a profundidade de conhecimento que essa imagem te trouxe? Exatamente. Uma vez eu vi uma centopeiazinha, sei lá se é centopeia, aquela bichinha assim de perninha. Eu tava sentada assim, de contra umas velas, tava deitada no chão mesmo, espatifada lá. E daí eu fiquei olhando e aí começou a aparecer esse bichinho e ele começou a se aproximar de mim. Aí eu fiquei meio assim, eu vou levantar, porque vai que eu me extraio, entra no meu ouvido, sei lá, Aí eu ouvi uma voz dizendo, calma, só observa. Aí eu fiquei olhando o bichinho lá. Aí, quando ele passou de frente à vela assim, fez uma sombra enorme. Tipo, o bichinho era desse tamanho e a sombra era assim, enorme. Aí veio essa voz falando de novo, você tá vendo? Uma coisa pequena muitas vezes reflete uma sombra gigantesca. E às vezes você dá mais valor para essa sombra do que realmente a coisa é. Então cada detalhe importa. Veio assim uma informação, uma enxurrada de informação apenas com um bichinho. Uhum. Esse dia assim foi uma cerimônia sensacional, porque eu aprendi a dar valor para coisas pequenas. Tudo importa. Desde uma folha que caiu ali fora agora tem importância e relevância num todo, num conjunto inteiro. Tá? Exatamente. Então, eu vi um bichinho lá que fofinho, mas o que isso te trouxe de informação? O que isso vai acrescentar? Esteja atento a isso. Se eu tivesse levantado, não, tô com medo desse bicho subir no meu ouvido e ir para outro lugar. Pronto, o aprendizado que vinha para mim através daquele bichinho não ia ter vindo. Eu teve uma cerimônia de ayahuasca que eu tava muito no processo da mente, assim, sabe? Não tava entrando muito na força, não tava sentindo a força, e eu queria muito passar um rapé pra ver se a força vinha, né? Era a primeira vez que eu ia experimentar rapé. Só que aí eu peguei, sentei num cantinho e eu comecei a ouvir um barulho de cigarra. E toda vez que eu ouvia barulho de cigarra lá na minha cidade, aquilo lá me encantava de um jeito que eu ficava só prestando atenção no barulho da cigarra. Quando eu ouvi o barulho da cigarra na cerimônia, aquele apito começou a entrar, e eu comecei a ver aquele portalzão se abrindo e eu vim pra presença. Minha mente se silenciou na hora e aquele som daquela cigarra me trouxe para o momento presente e assim eu entrei na força. Assim abriu aquele portal e começou a vir a enxurrada de informação. E para cada um vai acontecer de uma forma, entendeu? Não quer dizer que você vai ter que ver um bichinho, você vai ter, entendeu? Cada um, a medicina vai se apresentar de um jeito para trazer a informação que ela precisa trazer. Então esteja atento a cada detalhe, a cada percepção que vai aparecer. Esteja atento e calmo e tranquilo. Para que você possa fazer o trabalho e receber a informação que você precisa receber. É muito legal que nessa questão da miração, não é só você ficar preso no visual, poxa, um dragão, poxa, uma cigarra, poxa, um bichinho. Mas sabe quando você se concentra naquilo ali e você consegue sentir a energia dessa imagem, dessa figura, te emitindo uma informação, te emitindo algo? Que pra mim é muito relacionado a essa coisa dos fractais, essa coisa das mandalas que a gente vê, né? Porque são ondas de energia, são vibrações, são frequências e cada vibração, cada frequência carrega uma energia, carrega uma informação, carrega uma onda. E se a gente consegue se conectar com aquilo ali, mais do que só ver a figura de um animal, a gente consegue realmente sentir como se aquele animal ou aquela figura estivesse entrando dentro da gente, como uma informação. E por mais que às vezes possa não parecer sentido nenhum, eu vi um monte de cores, eu vi um monte de mandala, mas não sei qual é o sentido. Não precisa fazer sentido, nem tudo precisa fazer sentido. A própria medicina, o universo, ele sabe o que está fazendo, né? Deus, enfim, chame como quiser, sabe o que está fazendo. Não, talvez não faça sentido para você, mas tem sentido, tá? Então não se prenda a isso. Aí a próxima etapa para mim seria as limpezas. Sim. As limpezas, muitas vezes, pra mim, ela se apresenta... Eu tenho muita coceira na pele, eu já falei isso num outro vídeo. Eu sinto muita coceira e na cerimônia isso aguça. A primeira vez que eu comecei a sentir, eu coçava, parecia que eu ia me machucar. Teve até uma vez um guia que falou, calma, você vai machucar a tua pele, te controla. Respira, calma. E eu até quase pedi um antialérgico achando que eu tava tendo um processo alérgico da medicina. E não, depois eu entendi que eu tava fazendo limpezas hormonais, que estavam saindo excessos de hormônio através da pele. Aí tem a limpeza de diarreia, vômito, bocejo, suar muito o nariz. Você vai ver muita gente suando o nariz, comigo também acontece muito. E para cada um de uma forma, mas isso é o mais básico, né? Exatamente. Isso a gente falando da limpeza no campo físico ainda, né? Tem gente que ainda faz as limpezas no campo astral. Às vezes a pessoa se vê vomitando larvas. Sim, isso que eu ia falar. E tem as visões dentro das limpezas. Exatamente. Você vê saindo bicho, você vê umas coisas estranhas, você diz, meu Deus, isso estava dentro de mim? Meu Deus, o que é isso? Não faz sentido. E são as limpezas físicas misturadas com astral, enfim. Exatamente. E as limpezas elas podem acontecer de diversas formas. Risada, muita gargalhada, sabe? Choro incontrolável. Teve uma cerimônia também que eu chorei tanto, eu não conseguia controlar, que ele saía. E depois eu senti um bem-estar tão grande
Parecia que aquele choro estava reprimido ali há anos, sabe? Exatamente. Foi tão bom. Só que uma coisa interessante das limpezas é que toda limpeza que você está fazendo, você sabe o que é que você está limpando. Você sabe o que é que está saindo. E eu, particularmente, todas as limpezas que eu tive, eu sabia o que era que estava saindo de mim. Não. Nem sempre. Todas. Tá vendo como é particular? Como cada um passa por uma situação e interpreta de uma forma. Eu já não me lembro disso, mas enfim. Daí entra na etapa mais gostosa. Normalmente, né? Eu já tive cerimônia que do começo ao fim ali foi pauleira. Mas normalmente você entra depois na fase da calmaria, do amor. Eu chamo ele de despertar, né? Eu chamo de celebração à vida. É uma festa, né? Pra mim, assim, tipo... É um amor incondicional, é uma sensação maravilhosa. Não tem explicação. Tenta, assim, lembrar na tua vida a coisa que te deixou mais... não tem nem como explicar. É uma euforia misturada com amor, com uma coisa tão gostosa. Assim. Às vezes é até uma coisa que você nunca sentiu na vida, sabe? Eu acho que eu nunca tinha sentido nessa proporção. Eu mesmo nunca tinha sentido nessa proporção também, sabe? A primeira vez que eu senti um negócio desse que é esse amor divino, eu peguei e falei, eu quero sentir isso daqui pro resto da minha vida. E eu fiquei meses sentindo depois isso, aí depois você vai criando rotinas, você vai se contaminando de novo com o nosso mundo, etc. Por isso que eu acho interessante também manter uma certa frequência de consagrar a medicina para que essas limpezas possam ser frequentemente feitas, né? Uhum. E aí entra nessa questão da alegria, do despertar, aí tem centros de ayahuasqueiros que vão te deixar dançar, claro, mantendo como a gente já falou no outro vídeo, mantendo o respeito, né, exatamente, gente? Não vai sair loqueando lá. Nada de invadir o espaço do outro e também nada de fazer grandes algazarras a ponto de atrapalhar a experiência dos outros, entendeu? E todas essas etapas que acontecem dentro da cerimônia, elas são conduzidas por músicas. Sim. Então, às vezes ali numa cerimônia, eles começam geralmente com uma musiquinha mais tranquila, mais calminha, depois começa a vir umas músicas com informações, cantadas, sabe? Às vezes... Você vai perceber que muitas vezes um começa a vomitar, quase todo mundo começa a vomitar junto, isso acontece também. Uhum. Às vezes um começa a se sentir bem, o outro também começa a dar risada, e aí você vê que quando é muito bem conduzida. Quando tu para pra poder prestar atenção num contexto de como é a cerimônia, você acha até bonito de ver. Porque você pega e fala, tá vindo a pessoa que vai vir limpando aqui agora. Agora veio ali, ó, na chibatada e a gente vai cuspir o negócio pra fora. É muito importante uma cerimônia bem conduzida. Eu nunca vou conseguir parar de falar isso aqui, porque eu já participei de uma cerimônia mal conduzida, gente, é muito ruim. É muito ruim durante a cerimônia, é muito ruim depois no seu dia a dia, parece que ficou faltando alguma coisa, que tiraram um pedaço de você e ficou faltando. É muito ruim mesmo, então procura ir sempre num lugar sério que sabe o que tá fazendo, tá? Exatamente, até porque a medicina da ayahuasca não é brincadeira, né? Então se você pega pra poder se você pega uma cerimônia onde ela foi mal conduzida, onde teve umas músicas que às vezes nada a ver, ou onde teve a própria distração dos condutores ali, onde não levaram a sério a condução, porque quem tá ali na frente é quem tá abrindo espaço pra você, quem tá abrindo caminho pra você. Claro, quem faz o trabalho é a medicina, mas quem está conduzindo ali na frente é tão importante quanto. Então, se a pessoa ali ela não está totalmente entregue para o processo ali, acaba se tornando desconfortável, porque toda aquela energia que reverbera neles ali, eles estão mexendo no campo, é eles que estão trabalhando o campo ali, né? Você está totalmente aberto. Exatamente, ali, espiritualmente, mentalmente, sabe? Então, influencia muito, 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 por mais que você não veja, acredite que é real. Então isso para quem vai a primeira vez, você já vai saber mais ou menos o que esperar. Para quem vai uma segunda vez pode ser totalmente diferente, mas meio que segue os processos que acontecem, eles são bem similares, mas o que você vê, a sua experiência num contexto mais individual seu mesmo, é totalmente diferente da primeira. Nossa, não tem... Eu já tive muitas cerimônias parecidas, mas nunca iguais. Sempre tive uma época que até falava, meu Deus, a medicina não vai apresentar nada diferente pra mim. Vem reafirmando. Isso, ela reafirmava, parecia que ela reafirmava tanto a mesma coisa que eu digo, caramba, que não é possível, não deve estar prestando atenção na vida, nas coisas. Então, cada situação, cada cerimônia se apresenta diferente, é muito legal, tem as cerimônias preferidas, tem aquelas que meio que te traumatizaram, mas depois você entende que foram por benefícios. E costuma entender isso, não só na cerimônia, na sua vida. As coisas que a gente acha que são ruins, na verdade não são. Tenta analisar depois de uma forma boa. O que eu aprendi com isso? Tá? Porque senão, como diz a professora Lucilena Galvão, que é maravilhosa,
sigam ela aí no Instagram, enfim, etc. Se você não fechar as contas com a vida, essa conta sempre vai ficar aberta. E digamos que assim, tem uns juros, né? Vai ter uns juros ali que é o teu mal-estar. Tem gente que aconteceu uma coisa lá quando era criança e aquilo tá na memória dela todos os dias tão vívido que ela não fecha essa conta com a vida. Olha pra essa situação e pensa, o que isso me trouxe de aprendizado? E fecha essa conta, vai ser tão bom pra você, sabe? Então traga isso também pra sua vida, pro seu dia a dia, não só com a medicina. E aí vai ter aquelas cerimônias que são as preferidinhas, né? Eu tenho uma mesmo que foi sensacional, assim, uma cerimônia de portais. Nossa, foi muito lindo. Eu amo quando essas cerimônias acontecem, sabe? Tem tipo uma cerimônia que eu gosto muito, que é uma cerimônia só com sons assim de instrumentos, sabe? Pelo menos não a cerimônia toda. Eu já peguei uma cerimônia onde foi parte cantada e depois eles pararam e ficaram só com os instrumentos, que é... Eu não lembro qual que é o nome, mas é toda uma medicina com a música, sabe? Onde eles utilizavam de didgeridoo, aqueles handpan, sabe? Que parece um disco voador aqui que fica batendo, as taças tibetanas, e aquilo lá era uma loucura, porque eu via tanto portal e vários portalzinhos se abrindo aqui assim, e se eu focasse em um, parecia que eu mergulhava pra dentro e era uma loucura. E eu sou apaixonado por cerimônias assim. Da música, ela é muito importante também. Eu vi um relato de um rapaz que falou assim, ele consagrava no silêncio. E ele já achava a experiência muito forte. Daí uma pessoa falou pra ele, olha, consagra a medicina da próxima vez com essa ritualística musical aqui. Pra quê, né? O silêncio é tão bom, mas eu vou testar. Ele disse que foi assim, ó. Foi como entrar num foguete e ir a milhão, assim, pros entendimentos, pras informações, pra expansão de consciência, etc. Então tem a sua importância na ritualística musical também, assim. A música tem muita sabedoria. Claro. Música. Entendeu? Então, assim... quando ela é bem conduzida, quando tem uma boa ritualística ali musical, desde Ícaros, a cantos ancestrais, alguns cantos que até mesmo existem dentro de algumas religiões, ou até mesmo que a própria Casa do Santo Daime, que traz bastante inários, são músicas cheias de conhecimentos. Então, dentro de uma cerimônia de ayahuasca, tá adentrando esses conhecimentos, aquelas músicas hinduístas, que tem só sabe? Com ruídos também. Sim, você acha que é só um ruído. Meu Deus, aquilo faz uma transformação sensacional, tá? Sensacional. Então, é mais ou menos isso, para você saber o que esperar nas próximas cerimônias também. Esperamos ter ajudado. Compartilha com a gente se você já participou, como foi, o que você acha. Vamos conversar. Vamos conversar. Chama pra conversa. Conversa aqui com a gente se você tem uma cerimônia que é queridinha, se você gosta de um certo perfil de cerimônia, aquelas mais tranquilas, aquelas mais babadeiras, entendeu? Eu confesso, depois de um tempo de ter pegado umas cerimônias mais tranquilas, eu senti saudade daquela que vem pra dar uma chicoteada na gente. Mas... É que agora a gente já tá num nível que a gente escolhe as cerimônias que a gente quer ir. Porque no local que a gente consagra, elas dão um tema pra cerimônia. Ó, a cerimônia desta semana vai ser sobre abrindo portais para novos caminhos. A cerimônia dessa semana vai ser sobre limpeza de coisas dos ancestrais. Então a gente já tá essa eu quero. Essa aí eu já fiz, não vou repetir, porque, né, já limpou o que tinha que fazer. Então a gente tá nesse nível, assim, e é muito legal essa questão de tudo. É muito da sensibilidade, de saber em que momento que a gente tá, como que a gente tá, o que a gente tá buscando, que é muito importante. E quando a gente precisa, assim, que a gente tá naquele momento que a gente precisa urgente de uma cerimônia, a gente vai em qualquer uma. Exatamente, porque precisa. Dentro do contexto da casa ali do que a gente não está escolhe o que tá apresentando, a gente só vai, entendeu? Tipo, é como se a cerimônia já chamasse a gente e ele falar, é nessa daqui. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. E traz um cafezinho de novo com a gente aqui pra poder encerrar esse momento maravilhoso. A gente vai ficar até escurinho, tanto tomar café. Tu pensa que eu não vou botar essa tuas caras no final do vídeo?